Eu tive tanto medo de montar meu mercadinho que eu cheguei a pensar em vender meu freezer de frios e laticínios que eu tinha acabado de comprar, iniciando esse projeto. Olá meus amigos, tudo bem? Sou Dori Edson e o motivo desse vídeo é falar também sobre o medo. Em primeiro lugar, o medo está impregnado no nosso subconsciente. Não tem como a gente fugir do medo. E outra, ele quer nos proteger, certo? Eu vou até deixar um link aqui embaixo desse vídeo, na descrição, de Dr. Laí Ribeiro falando sobre o medo. É bom vocês assistirem depois. Mas antes, deixa eu contar como eu relutei dentro de mim para conseguir vencer esse medo. Eu já tive outros comércios antes de colocar o mercadinho. E, para minha sorte, não deram certo. Daí, o medo ficou grande dentro de mim, né? Criou forças. Foi sendo dono da razão, foi se tornando dono da razão o medo. E aí, você fez outro e não deu certo. Você fez aquele tal e não deu certo. O medo caminhou comigo lado a lado durante todos esses anos. Teve dois grandes momentos na minha vida que eu tive voltando no mercadinho. O primeiro foi há quase 10 anos atrás. E o que me fazia medo há quase 10 anos atrás era encarar a dificuldade que é o mercadinho, muita miudeza, muito freezer, muito investimento. E aí eu não sabia nem por onde começar e o medo me bloqueava totalmente. Daí foi quando eu desvirtuei para outros comércios e minha última luta contra esse medo forte que sempre teve dentro de mim foi há 5 anos atrás. E o interessante é que o medo usa sempre uma desculpa. Mentiras que o medo coloca na nossa cabeça. Pelas mentiras, pelos fantasmas, de ter medo do concorrente, de ter medo de não dar certo. Foi mais uma derrota que eu tive para o medo. Foi aí que eu montei um comérciozinho de gesso que, graças a Deus, me deu sustento durante esses poucos anos atrás que eu trabalhei com gesso. Foi quando eu recebi uma ligação de um cliente que queria fazer um gesso em um supermercado grande, de quase 200 metros quadrados. E, para minha surpresa, quando eu encontrei esse cliente pessoalmente, era esse amigo que eu conhecia há 20 anos atrás. E eu tinha perdido o contato com ele justamente porque ele trabalhava há 20 anos atrás com sonorização, como eu trabalhava, e ele tinha montado uma mercearia pequena na cidade dele e saiu do ramo de sonorização. Foi aí que a gente perdeu esse contato durante muitos anos. Eu quero frisar esse detalhezinho, que foi uma trama que Deus fez para me convencer em colocar esse mercadinho. Veja bem, o medo já tinha me jogado no chão. Eu não pensava mais em colocar mercadinho. Daí, trabalhando lá pelo esse amigo meu, a gente começou a conversar, falando do passado, relembrando das épocas que a gente trabalhava junto. Caí na besteira de comentar com ele sobre aquelas minhas ideias que eu já vinha há muitos anos de botar o mercadinho. Aí eu falei para ele, rapaz, já pensei 2 vezes em colocar o mercadinho. Aí contei para ele, né? Uma vez foi há tantos anos atrás, a última vez foi há 5 anos atrás, explicando para ele que desisti porque eu só tinha 20 mil, não tinha condição de colocar com 20 mil. Aí ele me perguntou, vem cá, você não tinha um carro, não? Eu disse, eu tinha um carro, valia quanto? Valia 20 mil. Aí ele me disse, poxa rapaz, com 40 mil você teria colocado. Eu digo, será que colocava? Ele disse, colocava, com certeza colocava. Já, repito, eu estava adormecido, eu não queria mais botar mercadinho, já estava nocauteado literalmente pelo medo, porque eu já tinha feito outro investimento, já estava totalmente, não tinha mais o dinheiro, e aí é que não tinha mais mesmo, como se diz, não passava mais na minha cabeça mesmo de colocar. E o gesso estava me dando meu sustentozinho, eu digo, não, aqui tá beleza, aí pensava em crescer futuramente com gesso, então não, vou ficar pelo aqui mesmo, né? Aquele negócio, aquela velha história, a gente fica assim, não, ficar pulando de galho em galho, e já fiz tanta coisa e não deu certo. Essa é a outra artimanha que o medo estava usando comigo, ó, você lembra que você já fez isso, já fez aquilo, e não deu certo. Então, o pensamento estava deletado. Pronto, foi uma conversinha simples que eu nem dei muita relevância, só comentei por comentar, que eu não queria mais, como é que se diz, encarar o bicho do medo, né? O monstro do medo na minha frente, então eu não queria mais participar dessa briga. Foi aí que eu tive a chance de vender um patrimônio que me sobrou 38 mil reais, esse patrimônio. Aí
Vocês querem saber o que foi logo que veio na minha cabeça? Errou. Não foi o mercadinho. Porque apesar de que eu sabia que montava com os 40, mas eu estava já em outro ramo, eu digo, não, vou ficar pelo aqui mesmo. Resumindo, eu não pensei, mesmo com os 38 mil reais. Aí foi o que eu fiz, eu comecei a pensar em um comércio para minha esposa, um segundo comércio. Eu digo, não, vou botar uma coisinha para minha esposa trabalhar. E pensei em uma coisa, pensei de outra para meu filho também, que meu filho já estava grandinho, que ele não dava para trabalhar com gesso, porque ele tinha alergia, né? Aí eu comecei a pensar em outra coisa e nada de sair uma ideia boa para botar um comércio para eles. Pensei em várias coisas, eu pensava nisso, eu conversava com minha esposa, ela pensava em outra coisa, a gente foi aos poucos. E você sabe o que foi que aconteceu durante esse pensa-pensa? Os 38 mil já estava chegando em 20, certo? Porque você sabe que dinheiro na mão é vendaval, a gente começa a gastar. E um certo dia, na BR dirigindo, pensando assim, em um comércio, né? Aí passou pela minha cabeça, aí, e o mercadinho que você queria colocar? E foi uma coisa bem interessante que eu senti realmente muito forte, porque no momento eu lembrei logo desse amigo que disse que me ajudaria. Disse, e se o amigo não disse que te ajudaria, por que você não coloca o mercadinho? Aí já estava o dinheiro curto, mas eu tinha um carro, eu tinha um outro carro que valia uns 25 mil, 28, eu achava até que valia mais. Acabei vendendo pelos 25 para poder montar logo o mercadinho. E esse carro, eu pensei logo, eu digo, não, eu vendo o carro e boto o mercadinho. E inteiro o dinheiro e coloco o mercadinho. Pensei comigo. E foi uma coisa muito forte, que eu fiquei agoniado logo para chegar em casa, para contar para minha esposa. Entendeu? Vamos botar o mercadinho, porque estava naquela, bota o que, bota o que, bota o que. Eu cheguei para ela, vamos colocar o mercadinho. Ela de imediato, quando Deus está por trás, é assim. As coisas, mesmo se ela não aceitasse, eu não ia desistir. Mas Deus quis me ajudar mais ainda, fazendo com que ela aceitasse. E aí ela disse, vamos. Ela não pensou duas vezes. Mas nesse momento, o medo ainda estava dentro de mim. Um bocado de pensamento, vai dar errado, você já fez muita coisa que deu errado. E o medo não saía ali do meu lado. O bom é que eu já era amigo do medo. Por quê? Porque eu tinha estudado muito sobre o medo, eu estava pesquisando aqui no YouTube, pesquisando muitas coisas, e via que o medo era uma coisa boa, não era um inimigo. O medo era um amigo, que só queria me proteger. Daí eu comecei a fazer, sabe o quê? Comecei a negociar com o medo. Eu comecei a pensar comigo mesmo, eu digo, não, eu vou começar a tomar as decisões, fazer tudo com prudência, pensar direitinho, analisar todo o projeto, falar com esse amigo para ver se realmente ele vai me ajudar. Conversei com minha esposa, ela aceitou, como eu falei, conversei com alguns amigos bem próximos. Uma coisa que é muito bom, a gente guardar segredo do que a gente quer colocar, do que a gente vai fazer na vida. Não é bom a gente sair falando para todo mundo, porque infelizmente existem amigos que nos jogam lá embaixo, né? Tem amigos não, que nos jogam lá para cima, outros nos jogam lá embaixo. Infelizmente, eles não têm visão, às vezes até sem querer, não é por maldade, mas acaba nos desmotivando. Aí eu falei só com as pessoas bem próximas e corri atrás desse amigo meu. Falei com minha irmã, com minhas irmãs, e corri atrás desse amigo meu, né? Quando cheguei lá, não deu em outra. Ele estava lá no mercado dele, trabalhando, e eu cheguei para ele e disse, quero conversar com você. Ele ia caminhando, eu disse, quero conversar com você. Ele, diga, meio sem tempo, né? Pode falar. Aí eu disse, você lembra daquela conversa que a gente teve? Já tinha tido, acho que uns 15 dias a conversa, foi muitos dias depois. Você lembra daquela conversa que a gente teve sobre o mercadinho? Aí ele disse, lembro. Você me ajuda mesmo? Eu perguntei. Ele disse, claro, rapaz, que eu lhe ajudo, você é meu amigo. Eu ajudaria outro que não fosse meu amigo, quanto mais você que é meu amigo. Aí me perguntou, você já tem os 40 mil? Eu disse, tenho. Fiquei até com vergonha de dizer que já tinha gastado quase tudo. Mas, como eu tinha um carro, né, eu disse tenho. Né, eu queria colocar, então não queria entrar em detalhes. Eu disse tenho os 40 mil. Então vamos lá, vamos colocar. Então vamos se movimentar. Aí foi que eu voltei para casa na alegria. Resumindo, o medo estava diminuindo. E comecei a tomar as atitudes. Comecei a ir para o LX, pesquisar ilha barata, pesquisar frios laticínios, que é uma coisa muito cara. Eu queria comprar usado, porque eu sabia
que minha grana era um pouco curta. Então eu fiquei baseado nisso aí. Eu digo, não, eu tenho que comprar frios de ilha, frios laticínios, ilha, essas coisas. Eu tenho que comprar tudo de segunda mão, porque se eu quiser ter as gôndolas novas, eu vou ter que economizar por outro lado. E aí, para minha surpresa, eu até cito nesse vídeo, nos outros vídeos aí, nos comentários, aliás, é o local de comprar gôndola barato. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, certo? Então, consegui lá no LX um freezer de frios e laticínios por R$3.500. Eu tipo, poxa, liguei para uma pessoa, me mandou um bocado de foto. Aí disse, não, pode vir que tá novo, eu mal usei, só tem 6 meses de uso e venha que tá novo. Aí eu não pensei duas vezes, liguei para meu amigo, né? Disse, rapaz, eu achei um freezer de frios e laticínio. A mulher disse que estava novo e é R$3.500. Ele chegou para mim e disse, vá buscar, tá de graça. Aí eu imediatamente peguei meu carrinho, quase não consigo trazer, que o bichão é grande e foi uma aventura, mas graças a Deus deu certo. E fui lá. Quando eu chego lá, o freezer era muito novo, não pensei duas vezes, era zerado. Eu, opa, paguei os 3.500 e vim embora. Coloquei o freezer, o de frios laticínios foi minha primeira compra, não tinha mais nada, não tinha nada. Aí guardei o freezer de frios laticínios em casa e comecei a fazer as cotações lá com esse amigo meu, das gôndolas, etc e tal. Comecei a ver um bocado de coisa para poder já ir pensando na estrutura antes de comprar as mercadorias. Ele me disse, não, por último vai ser as mercadorias, vamos ver as coisas devagarinho para você ir comprando e depois por último é a mercadoria. Tá, beleza. E sabe quem apareceu novamente nessa jogada? O medo. O medo levantou com toda a força, já estava nocauteado, né? Já estava lá no chão. Aí levantou com toda a força e veio para cima de mim de novo, pessoal. Já com o freezer de fio de laticínio comprado. Chamei a minha esposa, chamei meu filho. E me lembro que foi até numa laje daqui da minha casa, de noite. Aí eu disse, vem cá, vocês querem realmente? Que foi tudo conciliado com eles, né? De botar o comércio para eles me ajudar, para a gente trabalhar, só nós três, que a gente não queria funcionário no início. E chamei eles de novo, vocês querem realmente colocar o mercadinho? Porque vai ser muito trabalho, vai ser 1 ano a 2 anos de muito trabalho. A gente vai ter que esquecer um pouquinho os passeios, que a gente gostava de passear um pouquinho, gosta ainda, né? Vai ter que esquecer por 1 ano ou 2 anos os passeios. A gente vai ter que abrir mão de muita coisa. E mercadinho é muito trabalho, não é fácil. Era o medo por trás de mim, doido para desistir. E aí eles, mas já comprou o freezer de R$3.500. Eu digo, não se preocupe, pelo freezer eu vendo por 4.000. Eu comprei tão barato que eu já ia ganhar R$500 em cima do freezer. De tão barato que eu comprei, 4.000 eu vendia rápido. Eu digo, se o problema for esse, vamos desistir. É a pessoa, pessoal, como o medo é astúcio. Eu chegar a pensar isso, às vezes até eu não acredito. Mas era aquela coisa amarrando dentro de mim, né? O medo me amarrando. Mas graças a Deus, aí minha esposa disse, não, vamos colocar o mercadinho. Eu estou disposta a abrir mão de muita coisa. Bem como meu filho também. Apesar que o medo aparenta ser tão ruim, pelo contrário, ele é um amigo nosso. Ele quer nos ajudar. Ele quer nos proteger. A prudência é uma arma muito forte para você lutar contra o medo. Como? De repente você pode chegar a estar assistindo esse vídeo e dizer, não, amanhã eu quero botar um mercadinho, eu tenho que vencer esse medo, que esse medo só quer me destruir. Não, o medo quer lhe proteger. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que ser prudente. Como é que você vai ser prudente? Vai procurar um ponto, se é que você quer realmente botar um mercadinho, vai procurar um ponto, vai ver se aquele ponto, o preço está bom, vai ver se aquele ponto é movimentado, se é um ponto que vai valer a pena, vai começar a pesquisar algumas coisas no LX, ou novo, se você tiver condição de comprar novos, começar a pesquisar e começar a botar na caneta. Porque de repente, você tem 50 mil, tem 100 mil, não sei, ou quanto quer que esteja, ou 10 mil, não importa o valor, e você começa a botar o carro diante dos bois, como o pessoal fala. Você está com 10 mil, quer montar um mercadinho de 20. Aí começa a comprar freezer, que daqui a pouco você está com a estrutura toda comprada e não tem um centavo para comprar a mercadoria. Tá vendo aí? Onde é que tem que entrar a prudência? De repente também você pode estar com 50 mil e dizer, vou botar um mercadinho assim, assado, e se empolgar. Daqui a pouco
100 mil não dá para botar o mercadinho que você projetou. Então, você tem que ser prudente. Eu tenho X, eu vou aumentar o mercadinho com tanto, vai dar tudo certo, vou fazer tudo com calma. Daí, você vai conseguir aos poucos ir vencendo esse medo. Foi assim que eu fiz. A prudência, conversar com algum amigo seu próximo, irmão, esposa, conversar, tentar convencê-lo, se é que ela não quer, tentar convencê-lo, ó, vamos colocar por isso, por aquilo. E unir forças, guardar segredo, não contar a todo mundo, só contar as pessoas de confiança, porque muita gente vai querer lhe jogar um banho de água fria, isso não tenha dúvida. Tem até um fato muito interessante, que foi, depois que eu já estava quase todo montado, já, né, mais de meio caminho andado para o mercadinho, eu cheguei para um amigo meu, um grande amigo, e disse, rapaz, eu estou botando um mercadinho lá na minha cidade, eu estava com aquela maior empolgação, né, aí eu estava perto até de abrir o mercadinho, já tinha muita coisa comprada. Aí eu falei, rapaz, eu tô montando um mercadinho, etc e tal, naquela mão pegação, sabe por que esse amigo meu falou? Cara, você vai entrar numa prisão que você nem imagina. Deus me livre de mercadinho. Foi o que esse amigo meu me falou. Daí eu disse, já coloquei, fiquei um pouco gelado. Mas o medo já não existia mais. Eu não tinha mais como voltar atrás, estava quase todo pronto o mercadinho. E esse assunto da prisão, teve até uma pessoa que colocou nos comentários sobre isso, que mercadinho é prisão. Parece que ela já teve mercadinho, alguma coisa desse tipo. E eu quero também citar esse tema sobre a prisão, certo? Em um próximo vídeo, que vai ser bem bacana, eu falar sobre essa prisão. Realmente é muito trabalho, realmente é muito sacrificante. Mas eu tenho bons exemplos para falar nos próximos vídeos, tá bom? É só isso nesse vídeo que eu queria falar. Não tenha medo de lutar contra o medo. Ou melhor, seja amigo do medo. Quem gostou, dá o like, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo com algum amigo seu, tá bem? E também não esqueça de deixar seu comentário, né? Um abraço e tchau!